Bom, sejam muito bem-vindos a este nosso guia visual. Hoje a gente vai falar sobre algo que bate ponto com a gente todo santo dia: o nosso bem-estar e a nossa saúde mental no trabalho. A gente baseou esse material nas diretrizes e na cartilha voltada aos servidores públicos. E o objetivo aqui é super claro, sabe? A gente precisa desmistificar a saúde mental e adotar uma postura de liderança mais coletiva e empática. Afinal, cuidar de quem cuida é o nosso maior propósito. Não existe serviço público de excelência se as equipes não estiverem saudáveis e acolhidas. Para organizar nossa conversa hoje, a gente dividiu esse guia em 5 passos bem práticos. Vamos passar pelo valor da psicoeducação, os sinais de burnout na equipe, hábitos para o bem-estar, como funciona a rede de atenção psicossocial e, por fim, como acessar a subsaúde. Então, começando pela nossa primeira etapa, o valor da psicoeducação e como a gente pode entender melhor a nossa própria mente. Sabe, o primeiro passo para construir um ambiente de trabalho realmente seguro é a psicoeducação. E para colocar a urgência disso em perspectiva, olha só esse dado da Organização Mundial da Saúde junto com a OIT. Cerca de 15% dos trabalhadores no mundo sofrem com algum transtorno mental. 15%, isso é muita gente. Isso mostra que sentir fadiga mental ou angústia não é fraqueza de ninguém, tá? É uma experiência super-humana e amplamente compartilhada. Ignorar isso é simplesmente ignorar a realidade da nossa força de trabalho. E olha, uma coisa vital que a psicoeducação nos ensina é saber separar o que é um sofrimento temporário de um transtorno mental crônico. Por exemplo, aquela ansiedade antes de entregar um projeto gigante ou a tristeza logo após uma perda. Isso é um sofrimento temporário, é uma resposta natural e passageira. O alerta vermelho acende quando os sintomas são intensos, duram muito tempo e começam a paralisar ou prejudicar a rotina diária, que é o que chamamos de transtorno mental. Compreender essa diferença nos ajuda a quebrar preconceitos e saber a hora exata de incentivar a busca por ajuda profissional. Isso nos leva direto para o nosso segundo ponto, os sinais de burnout na equipe e como a gente pode identificar esse esgotamento a tempo. Trazendo isso para a nossa rotina, a gente precisa manter uma vigilância mútua. O estresse ocupacional não gerenciado escala muito rápido. E muitas vezes a gente disfarça isso dizendo que é só mais um dia agitado no escritório, né? Mas excesso de carga de trabalho, prazos irreais, falta de apoio das lideranças, conflitos com colegas e aquelas jornadas que não acabam nunca, tudo isso são os chamados riscos psicossociais. Eles vão minando a saúde física e mental do grupo aos poucos. E adivinha o que acontece quando a gente não controla esses riscos? Pois é, o resultado é severo. A síndrome de burnout não é só um cansaço de fim de expediente. É o impacto direto de um estresse crônico que não foi bem gerenciado. A própria OMS reconhece o burnout oficialmente como um fenômeno estritamente ocupacional. Ou seja, não tem absolutamente nada a ver com fraqueza pessoal. Tem a ver com as dinâmicas do nosso local de trabalho. Mas então, como é que a gente identifica isso na prática, com a nossa equipe? O burnout costuma aparecer em 3 dimensões bem claras. A primeira é aquele esgotamento profundo, uma falta de energia total. A segunda é uma queda na eficácia, sabe? O desempenho cai visivelmente, mesmo com a pessoa se esforçando. E a terceira, que é um alerta vermelho importantíssimo, o distanciamento mental, marcado por um cinismo e um negativismo constantes em relação ao trabalho. Quando a gente nota esses sinais em um colega, a atitude correta é o acolhimento para suporte, nunca o julgamento. Certo, agora vamos para o nosso terceiro ponto, os hábitos para o bem-estar e como a gente aplica a prevenção no nosso dia a dia. Identificar o problema é essencial, claro, mas a verdadeira força de uma equipe saudável está na prevenção. E aqui o ponto principal é entender que autocuidado não é egoísmo. Pelo contrário, quando a gente assume a responsabilidade pela nossa própria saúde emocional, zelando pelo sono e pela alimentação, a gente está assumindo um compromisso ético com o bem-estar de todo mundo ao nosso redor. É isso que evita o esgotamento no ambiente de trabalho e fortalece a segurança psicológica do setor inteiro. E assim você nos dá um mapa super claro com 5 passos bem simples para fortalecer isso no dia a dia. Primeiro, buscar conexão, investir nas nossas relações e na saúde social. Segundo, manter o corpo ativo, porque o movimento protege a mente. Terceiro, apreciar o momento presente, dar aquela pausa para respirar de forma consciente e baixar a ansiedade. Quarto, continuar aprendendo sempre, estimulando o cérebro. E quinto, praticar a generosidade. Ajudar os outros dá um baita senso de propósito e pertencimento. Muito bem, avançando para o quarto tópico, vamos falar sobre a rede de atenção psicossocial e onde a gente pode buscar ajuda lá no SUS.
A gente sabe que mesmo com toda a prevenção do mundo e com os melhores hábitos, as crises acontecem. E escutem bem, tá tudo absolutamente bem precisar de ajuda especializada. O importante é saber exatamente para onde correr nessas horas. E é aí que entra o nosso SUS, através da RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial. Isso não se resume só a hospitais, não, é uma teia gigante e super estruturada de serviços na comunidade, desenhada exatamente para acolher e tratar o sofrimento mental em todos os seus graus. Na prática, esse fluxo de atendimento da RAPS funciona de um jeito bem lógico e escalonado. Pensa assim, para casos mais leves e moderados de ansiedade ou tristeza, a porta de entrada são as unidades básicas de saúde, a nossa atenção primária. Se a coisa aperta e envolve um transtorno grave e persistente, o caminho são os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial. Agora, em uma crise aguda, onde tem um risco iminente, as UPAs, o SAMU e as urgências dos hospitais gerais estão de portas abertas. Ter esse mapa mental bem clarinho na cabeça salva vidas e otimiza o socorro. E para fechar o nosso roteiro, vamos para o quinto ponto, o acesso à subsaúde e o nosso apoio institucional. Além de toda essa rede pública geral que a gente acabou de ver, é crucial lembrar que dentro do nosso próprio ecossistema do Serviço Público do Distrito Federal, a gente conta com a Subsaúde. E olha, a Subsaúde vai muito além de apenas fazer perícia médica, viu? Eles são o braço institucional responsável pelas políticas de prevenção e promoção da saúde ocupacional do servidor. Então, em casos de adoecimento, é através da Subsaúde que a gente busca o atendimento especializado, o suporte institucional e as avaliações para tirar as licenças de recuperação. É a nossa verdadeira rede de proteção interna. E para encerrar a nossa reflexão de hoje, fica aqui uma provocação. Não existe saúde sem saúde mental. O adoecimento não é uma falha de caráter. E precisar de ajuda é, na verdade, um baita ato de coragem. Depois da gente entender os sinais do burnout, valorizar a psicoeducação e mapear as redes do SUS e da Subsaúde, a pergunta que fica é: como a gente pode aplicar isso nas nossas próximas interações? Como podemos cuidar melhor de nós mesmos e da nossa equipe hoje? O cuidado começa agora, na escuta e nas pequenas ações diárias. Um grande abraço para todo mundo e vamos continuar cuidando uns dos outros.